Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Alexandre Veronese, com quem tenho a honra hoje aqui de bater esse papo. E ele que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça sobre a Sociologia do Direito, é o tema do curso. Aula número 1, objeto da Sociologia do Direito. 2, teoria social do direito. Métodos da Sociologia do Direito é a aula de número 3. A quarta aula, judicialização e sociologia. Bem, Veronese, inicialmente, o que é a sociologia do direito, ou a judicialização? O termo é o mesmo, não é? A judicialização, na verdade, é um conceito dentro da sociologia do direito. Quer dizer, a sociologia do direito trabalha com diversos conceitos para a produção de resultados, de pesquisas, né? Então, a sociologia do direito, ela é uma disciplina derivada da sociologia geral, é como se a gente pudesse dizer que ela é um ramo, né, do conhecimento científico da sociologia geral, que se dedica, basicamente, num sentido amplo, a explicar como funciona o mundo social na sua faceta jurídica. Esse é o ponto, né? Ou seja, não é entender tão somente como não é entender como a sociologia geral, como funciona o mundo social, mas assim, a necessidade de especialização no conhecimento das ciências sociais e da sociologia exigiu dos cientistas sociais uma divisão mesmo, né, de temas. Então, hoje a gente pode dizer que a sociologia do direito, mais do que propriamente uma disciplina num curso de graduação, né, quer dizer, ela é um campo de produção do conhecimento, né, um campo de produção do conhecimento relacionado aos fenômenos normativos e ao mundo social do direito, né, quer dizer, quem são os juristas, né, quem são os advogados, quem são os juízes, o que pensam, né, e como são as instituições do direito e como elas se relacionam também com as outras instituições sociais, econômicas, culturais, o que é uma cultura jurídica. Existe uma diferença da cultura jurídica brasileira para a cultura jurídica de outro país, por quê, quais as nuances, entender regularidades, diferenças. Esse é basicamente o objeto. E é uma disciplina, como você citou, mas é uma disciplina obrigatória, né? Não é no curso de graduação se tornou uma disciplina obrigatória e, na verdade... Ao longo de um semestre? Isso varia de uma instituição para outra instituição, né? Então, sei lá, na minha instituição de origem, a gente tem uma carga horária de 10 créditos para as ciências sociais, ou seja, para a sociologia e antropologia num sentido estrito, que é uma carga horária grande. Mas se a gente for comparar, é uma carga horária equivalente ou um pouco maior, talvez, do que processo penal, né? Mas isso depende do projeto pedagógico de cada instituição, né? Sim, mas ela a sociologia é uma disciplina dentro dos cursos de graduação razoavelmente recente, e o que eu acho que é mais interessante é que as diretrizes curriculares nacionais também indicaram, né? Ou seja, as diretrizes curriculares nacionais são derivadas de resoluções do MEC que dizem o que os cursos, de uma forma geral, né, todas as áreas de graduação, eles têm que ter. Tá? E as diretrizes curriculares nacionais na área de direito, elas incluíram não só a sociologia, mas também a antropologia e a psicologia. Aliás, você fez um comentário, é uma coisa mais recente, mas, claro, antes tratava do tema, não era específico, mas tratava do tema, né? Afinal de contas, eu acredito que a sociologia do direito, ela está muito enraizada na história do próprio direito em si, né? Tanto eu poderia até lhe fazer essa pergunta, que eu acho que isso vai até contribuir para que a gente explique isso melhor. Por exemplo, quais são os grandes nomes da sociologia do direito? Os clássicos da disciplina, né? Os clássicos da disciplina, tanto Marx quanto Weber Durkheim, que são os três, digamos assim, pais fundadores da sociologia, eles trabalharam próximo, né? Eles trabalharam com a compreensão da sociedade, mas, obviamente, isso também, né, tangenciava o fenômeno jurídico. Separar, né, o fenômeno jurídico do fenômeno social é uma dificuldade tremenda. E, na verdade, assim, que é uma coisa que eu me lembro que eu sempre
quando leciono, eu digo assim, a sociedade, os fenômenos, eles são todos imbricados, os fenômenos sociais. Quer dizer, os fenômenos sociais, eles são, ao mesmo tempo em que eles são sociais, eles também são econômicos, eles são culturais, eles são jurídicos. Quer dizer, eles fazem esse fatiar o fato social em determinadas nuances, é algo que decorre da especialização da sociologia. Os pais fundadores não tinham essa, digamos assim, essa pretensão, né? Contemporaneamente, né, a gente pode indicar um recém-falecido, né, o Niklas Luhmann, como um autor que tem obra traduzida para o português, um alemão, foi professor em Bielefeld, e tem uma contribuição expressiva. Existem hoje ainda pesquisadores, né, grandes nomes, né, no cenário internacional. E no cenário brasileiro também, né, um dos grandes nomes assim, da teoria social, e que eu acho que tem impacto, devia ser mais lido no Brasil, já é lido, mas devia ser mais lido, é o Roberto Mangabeira Unger, que foi ministro, né? Ele é professor de Harvard, tem uma contribuição assim inestimável não só para a sociologia do direito, mas para a teoria do direito num sentido geral, né? E Kelsen? Kelsen, na verdade, ele escreve a obra dele exatamente tentando se diferenciar da sociologia do direito, quer dizer, curiosamente. Mas assim, isso foi muito legal quando eu participei aqui na TV Justiça do programa do Gabriel, né, que ele apresentou a tese de doutorado excepcional dele, e ele dizia isso, quer dizer, o Weber, né, foi um grande professor na Universidade Alemã, Weber, ele também lançou bases para uma discussão sobre o que seria o conhecimento científico nas ciências sociais. Ora, então, a partir dessas bases metodológicas, digamos assim, que o Weber traça para a formação da sociologia, o Kelsen, que quando começa a carreira, Weber já era um grande pesquisador, o Kelsen tinha atenção a esses ensinamentos do Weber e também quando vai se dedicar à obra dele, na Teoria Pura do Direito, a tentar construir o que seriam as bases de um conhecimento científico, e aí de uma proposta, né, ciência do direito, uma ciência do direito, né, que pudesse estar emparelhada, né, tá a ciência do direito aqui, está a sociologia, está a antropologia, quer dizer, os outros campos. Quando ele vai erguer esse edifício, ele tem aqueles pressupostos metodológicos do Weber no horizonte, o que é bacana. Então, o Kelsen, ele não se dedicou, obviamente, à sociologia do direito, mas na parte, digamos assim, epistemológica, né, filosófica, dessa base, da construção da base da ciência do direito na teoria dele, ele, obviamente, ele tinha, né, a sociologia como uma inspiração também, né? É verdade. Bem, eu estou aqui conversando com o professor Alexandre Veronese, ele que ministrou ao longo desta semana o curso Sociologia do Direito. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Alexandre Veronese, que ao longo da semana ministrou o curso Sociologia do Direito. Veronese, você é carioca, como diz a Fernanda Abreu, eu sou carioca, me dá o meu crachá, vascaína, não, né? Vascaína, nem é para tanto também não. Não, foi demais. Mas é carioca? Sim, certamente. Na verdade, eu inclusive fiz toda a minha formação no Rio, né? É isso que eu ia lhe perguntar agora. Eu me graduei na UFRJ, né, na Nacional de Direito, fiz um mestrado na instituição onde eu acabei me tornando professor, né, um mestrado de Sociologia e Direito, que era um mestrado interdisciplinar, né, com professores da Sociologia e professores do Direito, na Universidade Federal Fluminense, né, onde eu leciono atualmente, e fiz doutorado no antigo IUPERJ, né, atualmente Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, né, que absorveu o legado, né, digamos assim, do IUPERJ. Digamos que nós começamos do final para o início, porque eu vou lhe perguntar agora também, e o estudo inicial de base lá para a formação? Também se deu no Rio de Janeiro? Foi na FRJ, né? Fiz graduação na Faculdade Nacional de Direito. Antes da graduação. Você está falando do colégio? Também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Não, sou carioca mesmo, de toda a formação. Pronto, e aí veio para Brasília. Mas, claro, tem um vínculo, né? Você acabou de citar, inclusive, que dá aula no Rio de Janeiro. Isso, mas eu tenho família em Brasília também, então, assim, minha família veio, um pedaço da família veio com a capital, então,
Tá. Carioca tem essa coisa com Brasília, né? Tem um pessoal que veio... É verdade. Meu avô veio com a capital, veio com o Tribunal Federal de Recursos, né? Então... Mas aí, quando esse período de mestrado e doutorado, você já estava em Brasília? Não, estava no Rio, sempre no Rio. Estava no Rio. Sempre no Rio. Eu era funcionário no próprio Rio mesmo, né? Quer dizer, era funcionário público lá e também professor em várias instituições no Rio de Janeiro. Tinha eventualmente cursos aqui em Brasília, né? Assim, já tive uns cursos aqui de especialização, né? Mas na verdade sempre baseado no Rio de Janeiro. Aliás, eu fiquei com uma dúvida. Você falou sociologia, mas sua formação também é a sociologia ou a sociologia dentro do direito? É isso que isso que é interessante. Na verdade, eu sou graduado em Direito, né? Sou graduado em Direito, mas o meu mestrado foi um mestrado interdisciplinar entre Sociologia e Direito, que a gente tinha na Fluminense, e o meu doutorado foi em Sociologia. Então, na verdade, eu começo no Direito, vou para um mestrado intermediário, que é meio Sociologia, meio Direito, e aí termino na Sociologia, digamos assim, de forma pura, né? Num programa de doutorado em Sociologia. Mas estudei Sociologia do Direito. Isso que porque aí, no caso, a junção desses dois temas lá na frente para a Sociologia do Direito deve ter lhe facilitado. Aliás, acho que uma coisa ajudou a outra, né? Certamente. Eu imagino. Indubitavelmente. Indubitavelmente. Na verdade, assim, a gente tem não existe assim, uma formação, e a própria história da sociologia do direito no Brasil, ela demonstra isso, né? Quer dizer, você tem colegas que são oriundos, né, do direito, quer dizer, eram graduados em direito e acabaram estudando sociologia, e você tem colegas, na verdade, da área de ciências sociais que acabaram estudando sociologia do direito, né? Então, assim, é interessante notar que desses dois, a sociologia do direito nesse sentido, ela se nutre desses dois campos, né? Desses dois, digamos assim, desses dois colégios de formação, né, de pessoas, né? É claro que não existe ali uma causa que venha a tratar diretamente, talvez ali uma disputa em cima da sociologia do direito. Eu acho que ela vai entrar toda indiretamente, né? Então, tirando no caso sociologia do direito, que aí é a sua forma, é a sua profissão, digamos assim, dentro do direito, mas no magistério. Isso. Mas fora, como advogado mesmo, quais os temas que você trata? Eu, na verdade, assim, eu tenho predileção por direito público, certamente, direito público, direito administrativo. E o que é interessante, na verdade, foi a tentativa, ao longo da minha trajetória, de tentar juntar direito público mesmo, né, direito administrativo especificamente, né, um pouquinho de constitucional, mas basicamente direito administrativo com sociologia. Aí sociologia do direito e sociologia das organizações. Né? Dessa mistura é que eu, na verdade, me formei, né? E o que gerou alguns trabalhos interessantes, né? Não só na minha dissertação de mestrado, mas na tese de doutorado, e que, eventualmente, um colega sociólogo lia e dizia assim, poxa, mas isso aqui é direito administrativo, isso aqui não é sociologia. E aí o meu colega jurista ali dizia isso aqui, não, mas isso aqui não é direito administrativo, isso aqui é sociologia, né? Então gerava uma incompreensão, né, de ambos os lados, o que eu, assim, sob certo aspecto, eu reputo, não é um problema do trabalho, assim, porque o trabalho, na verdade, ele tentava chegar no meio, mas porque você tentar fazer essa junção realmente é um desafio, é um caminho muito, muito difícil mesmo. Mas se você tem de um lado um falando que é isso e do outro o outro falando que é, então você conseguiu... No fundo são as duas coisas, é o que eu acho, entendeu? No fundo são as duas coisas. Mas os orientadores sempre gostaram, entendeu? Então, assim, que tem um diálogo mais próximo, que a gente está falando de colegas que eventualmente estão na banca, que não têm interesse propriamente, né? E estão focados numa dinâmica disciplinar. Quer dizer, se você é um jurista tradicional, dogmático, né, e vai avaliar um trabalho, por exemplo, de sociologia, quer dizer, você na prática você não tem informação para perceber essas sutilezas, assim. Né? A mesma coisa vale para o cientista social, que estuda, sei lá, estratificação, temas mais, né? Assim, ele às vezes não tem essa dinâmica para entender essa justaposição. Né? Essa incompreensão também não é um erro, é natural, uma incompreensão natural. Nós falamos do Rio de Janeiro, vamos falar agora de Brasília, mas... E aí, aliás, não vamos ficar só em Brasília, não. Vamos dar um passeio no Brasil, no campo da sociologia do direito. Como é que é estudar hoje ou até mesmo ministrar aula nessa disciplina?
por exemplo, Brasília está preparada, tem cursos, uma pós, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Sim, isso varia muito de estado para estado, né? Quer dizer, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Assim, acho que nessas duas capitais, houve um desenvolvimento maior da sociologia do direito, até porque, digamos assim, o Rio de Janeiro e São Paulo, em alguma dimensão, né, eles têm mais instituições. Né? Então, é razoavelmente natural que isso ocorra. Quer dizer, no momento que você tem mais instituições, você tem mais possibilidade de quê? De que as pessoas se dediquem a temas diferentes, elas se especializem, etc., etc. Brasília tem menos instituições, né? Então, isso é um caminho. Mas Brasília, por exemplo, tem algumas pessoas que... alguns professores da UNB que foram importantes. Né? Assim, o atual reitor, o Zé Geraldo Souza Júnior, é um cara que tem uma contribuição muito relevante para a sociologia e para a educação jurídica, no sentido geral, né? Para pensar o que seria teoria crítica do direito. A mesma coisa o Roberto Lira Filho. Quer dizer, tem, né, alguns professores, pesquisadores da UNB que deram contribuições, e ainda dão, né, contribuições, mas que ficam assim entre direitos humanos e sociologia, né? Sociologia nesse sentido assim mais, né, próxima das ciências sociais. Em Brasília, por exemplo, tem um professor muito relevante da UNB que é o Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, tá? Hoje leciona no mestrado, no doutorado da UNB, e o professor Luiz Roberto é um antropólogo de direito de mão cheia, relevantíssimo. Né? Então, assim, Brasília tem também, ela é incipiente, ela só não é maior porque... Não tem de volume, né? Porque não é naquele volume, né? Quer dizer, aqui você tem a UNB, tem poucas outras opções, né, de mestrado, algumas instituições particulares relevantes, né, mas que se dedicam mais a direito público, né? Se pegar o programa do IDP, é um programa bacana, mas é um programa mais focado em direito público, propriamente. Então, assim, é normal isso. Isso é normal. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Alexandre Veronese, que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Sociologia do Direito. E, Veronese, voltar um pouquinho lá naquela parte, quando veio para Brasília, aquela parte em que você, claro, não tem um escritório escrito lá, olha, teoria... aliás, sociologia do direito, ninguém vai chegar no escritório, olha, eu quero aqui na minha briga, na minha causa aqui e tal. Mas aí, fora a sua função, que é uma das mais relevantes, que é a de professor, no caso você atua no STJ. Na verdade, eu estou cedido da Universidade Federal Fluminense, eu sou só professor mesmo. Assim, eu fiz uma opção, né, ao longo da minha carreira, no início, em verdade, né, no início da minha carreira, de ser só professor de direito. Né, então, de fazer mestrado, doutorado, trabalhar, viver de lecionar e de fazer pesquisa. Assim. É uma escolha vocacional, né? Não advogar, enfim, não prestar um concurso para magistratura, Ministério Público, né, ou advocacia pública, foi uma primeira opção, né? Minha opção, né, que isso é raro, né? Quer dizer, hoje não mais tão raro, mas na minha época já era raro e antes então era raríssimo. A pessoa dizia assim, eu quero fazer concurso para magistratura, mas também quero dar aula. Eu quero fazer concurso, né, para a Procuradoria do Estado, mas também quero dar aula. A minha não, eu quero, na verdade, ser professor e pesquisador. É uma coisa que não tinha. E vir para Brasília nessa chave foi assim, um convite de um colega assim, muito querido para fazer parte num gabinete e trabalhar na assessoria de um ministro. É um negócio assim que eu não tinha planejado. Essas coisas tem muitas coisas na sua vida que você não planeja, né, que elas realmente ocorrem. E a universidade, e os meus colegas muito bacanas, não sei o quê, me liberaram para vir aqui trabalhar na assessoria do ministro, que é uma outra perspectiva, é outro mundo. Né? E aqui eu tenho que trabalhar com direito administrativo, mas como na minha formação sempre foi direito administrativo e sociologia, aquilo que você explicava. Um pezinho nas duas áreas, dá para ir bem. Qual é o ministro? O ministro Humberto Martins. Humberto Martins. Presidiu a segunda turma, direito público, hoje também compõe o Conselho de Justiça Federal, está na Corte Especial. É uma pessoa assim, realmente espetacular. Mas aí você consegue, então, administrar as duas coisas. Mas funções. É uma dificuldade. É muito trabalho, Mark. Não, sem dúvida, imagino. Certamente.
Até porque para conseguir na agenda tirar um pouquinho o Veronese para vir aqui, realmente não considero que foi das tarefas mais fáceis. Não, é difícil. Aliás, a gente agradece por ter aceitado aqui o convite. Mas, Veronese, ainda nessa perspectiva lá do trabalho no STJ, bom, você consegue então administrar, mas é sempre nessa área do direito público, mas é com ênfase o administrativo em si. Em direito administrativo. Sempre, auxiliando o ministro, debatendo com ele nessa área. A gente trabalha com o direito administrativo mesmo. Tem alguns colegas lá que são especializados em dar uma assessoria e apoiar no direito tributário, agora direito previdenciário, na minha área especificamente direito administrativo. E eu imagino que a carga realmente... O trabalho é pesado. Trabalho pesado. Não só no seu caso, mas em todas as outras assessorias. Exatamente. Aliás, o próprio tribunal em si, né? A muito sobrecarregado. Mas é interessante, quer dizer, os tribunais superiores, o STF, onde funciona a TV Justiça e o STJ, são realmente exemplares, eu acho. O STJ me impressiona muito bem, A administração, os colegas são motivados, eu vejo muita responsabilidade. Acho tem sido uma experiência muito interessante. Porque a gente de fora, quer dizer, não tem essa perspectiva. Até o advogado vai ter uma outra perspectiva, Assim, você sendo servidor do judiciário, acho que você tem uma outra perspectiva mesmo. Quando você está dentro mesmo. Assim, vendo, Assim, que as pessoas têm responsabilidade, as pessoas, Assim, tem preocupação, prazo processual, que é alguma coisa que angustia o jurisdicionado. Assim, os serventuários têm, os servidores têm esse tipo de preocupação, de que o processo tem que ser célere. Quer dizer, não é só um discurso, digamos assim, para ficar bem com a sociedade. É realmente alguma coisa que eu acho que está cada vez mais se tornando cotidiana, E isso eu acho muito relevante. Bom, vamos agora falar de literatura. Vamos começar com esses... vamos começar com esses dois, que eles têm um segmento já bastante na mesma linha, que é a sociologia do direito e também a sociologia geral e jurídica. Bom, deixa eu mostrar aqui, enquanto você comenta. O livro do Mina da Rosa, é um clássico, é um livro que está numa edição ampla, E o Mina da Rosa, o meu orientador, o Werneck Viana, ele considera que foi um dos precursores, um dos precursores da sociologia do direito no país. Miranda Rosa foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e tem uma contribuição muito interessante, muito relevante, pioneira na sociologia do direito brasileira. O último encontro que eu o vi, ele estava cego, quer dizer, ele foi acometido por cegueira na idade avançada, mas ainda continuava plenamente lúcido, uma pessoa inteligente, excepcional. E o outro livro é o livro do Pedro Escuro, que é um pesquisador, tem uma trajetória muito relevante, trabalha com temas próximos, à criminologia, e tem esse livro que eu pessoalmente acho um livro de agradabilíssima leitura. Os dois são duas introduções ao tema da sociologia do direito, a sociologia jurídica, excelentes, excepcionais, recomendáveis. Tanto é que você está trazendo aqui para a gente. Vamos lá, nós temos aqui uma outra obra que é a judicialização da política e das relações sociais do Brasil. É o livro do meu orientador, de doutorado, o professor Luiz Werneck Viana, que é uma pessoa incrível, Foi um trabalho de 99, pioneiro no país. É um trabalho citado internacionalmente. É raríssimo que a gente seja citado, que os pesquisadores sejam citados mesmo muitas vezes publicando em inglês, que já é difícil. Agora você imagina, para o professor Werneck ser citado na França, quer dizer, citado pelo Jacques Comay, que é um cara, um pesquisador relevantíssimo, e citado em português, porque a obra só existe em português. Então é um livro que abriu, digamos assim, uma avenida de pesquisas, trouxe uma teoria que naqueles anos 90, o finalzinho dos anos 90, era uma teoria que tinha tido uma recepção tênue no Brasil, e ele abriu uma avenida. Bom, nós temos aqui um outro. Outro é o livro do Mangabeira, está em inglês, o segundo livro que o Mangabeira escreveu, Law and Modern Society, ele tem uma tradução brasileira de 79 da Civilização Brasileira, da editora Civilização Brasileira, que não teve reedições.
né? Eu não sei porquê, né? Esse livro não teve reedições. É um livro que eu acho também excelente, né? Em que ele propõe, na verdade, né, uma releitura da teoria social clássica. Assim, é um livro muito bacana. Bom, esse aqui em inglês, mas tem em português? Ele existe em português, mas você vai ter que encontrar no sebo, porque o livro é de 79 está sem edição, tá. Nós temos aqui a Reforma do Estado e Organizações Sociais. Esse, humildemente, é o meu minha dissertação de mestrado. Humildemente, né? É a minha dissertação de mestrado. Ela é prefaciada pelo professor Roberto Fragali Filho, que é um grande amigo meu, né? Colega da Universidade Federal Fluminense. Né? Ele foi meu orientador no estágio, no estágio didático, né, que eu era bolsista da CAPES, assim, e é o exemplo, né, quer dizer, esse livro ele mistura sociologia com direito administrativo, né, é interessante, né, porque ele é classificado pela própria editora, assim, como direito administrativo e também como sociologia, né. Mas ele é isso, está nas duas né? prateleiras. Nas duas prateleiras. Tá, bem, esse aqui, no caso, o seu trabalho, então, está aqui, Alexandre Veronese, Reforma do Estado e Organizações Sociais. Tem o que é uma leitura mais leve, mais densa, a aplicação que você faria? O que acontece quando a gente produz teses de doutorado e dissertações de mestrado? Isso é o que normalmente ocorre, né? Quer dizer, você faz um trabalho mais canônico, né, para mostrar para a banca, que você tem que comprar. Essa dissertação de mestrado tinha 2 volumes, né? Era um negócio enorme, né? E na hora de publicar, você tem pena do leitor e corta um monte de excessos, né? Desbasta o texto, torna ele de mais fácil leitura, né? E esse texto, ele foi trabalhado, né? Eu tive essa pena dos amigos que compraram, né, entendeu? De fazer um livro. E as pessoas que leram, né? Que compraram e leram, assim, né, gostaram, tem uma leitura fácil, né? Uma leitura tranquila. E não é um livro que você diz, não, mas é uma dissertação de mestrado, vai ser hermético, né? Não, é um livro de leitura acessível, agradável. Que flui. Que flui, que é o que é bom, né? Bom, eu conversei aqui com o professor Alexandre Veronese. Lembro que você pode participar do programa Saber Direito Debate por meio do nosso endereço eletrônico, que é saberdireito@stf.jus.br. O endereço eletrônico na internet para que você possa ver o programa no canal da TV Justiça na internet é www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo programa.